Eu sei que vocês estão vivendo um cerco de Jericó, e o cerco de Jericó é um momento de oração, de muitas graças, curas e libertações. Então, se você ainda não recebeu a sua, persevere. Porque se existe um segredo no cerco de Jericó, é a perseverança. Né? O cerco de Jericó ele vem, por excelência, querer ensinar para nós cristãos que se nós confiarmos em Deus e perseverarmos, ainda que as dificuldades, que as muralhas se levantem, se nós perseverarmos, nós sairemos vitoriosos. E o que o Senhor coloca no meu coração é o seguinte: de nada adianta você encontrar a sua cura, a sua libertação física, psíquica, espiritual, se você não estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Se você veio aqui e você encontrar graças, eu não sei qual graça, talvez você esteja querendo a libertação de algum vício para o seu esposo, para a tua esposa, eu não sei. Né? Todos nós temos esse direito. O Senhor disse, olha, peçam aquilo que vocês querem. Que se for vontade do meu Pai, eu vou-lo concederei. Só que ainda que Ele nos dê todas as graças, ainda que Ele tire as nossas enfermidades físicas, ainda que Ele nos livre da depressão, ainda que Ele nos dê a graça de sermos alguém mais feliz, alguém mais resiliente, ainda que Ele cure o nosso marido, o nosso pai, nossa esposa, nosso filho, que Ele liberte das drogas, ainda que Ele faça tudo isso, ainda que Ele te tire da miséria, te dê um emprego, se Ele te conceder todas essas graças, mas Ele não depositar em você o Santo Espírito dele, a sua vida está fadada a continuar um fracasso. O grande segredo é você permitir que o Espírito Santo mova-se em você. Feche um pouquinho os teus olhos e vamos cantar sem ninguém mesmo. Não precisa tocar não, irmão. Pode ser só a gente mesmo. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Última vez, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Eu me chamo Guilherme, sou fundador e consagrado da comunidade Cristo Libertador. Sou casado há 13 anos, tenho 39 anos de idade, sei que não parece. Estive pregando com um grupo de jovens, uma jovenzinha falou que parece que tenho 25 anos. Sou pai de 6 filhos, tá bom? 4 meninas, um bebezinho no céu, né? Que o Espírito Santo deu a graça para minha esposa de ter certeza que era menino. E agora em novembro chega mais um menino, o primeiro que vai chegar de fato, né? Porque a gente perdeu, o Elias, né? Nome dedicado ao nosso baluarte profeta Santo Elias, o nosso principal santo de devoção lá na comunidade. E nós estamos, eu pelo menos estou muito ansioso para que Elias nasça, cresça logo e me ajude a suportar a graça, né? Na verdade, que ele venha desfrutar comigo com a graça de viver numa casa com tantas mulheres, né? É uma graça, não é mesmo? É uma graça. É rir para não chorar às vezes, né? De tanta graça, mas é maravilhoso. É maravilhoso, eu gosto muito, né? Nossa comunidade também tem bastante mulheres. Nossa comunidade vai fazer 10 anos agora em 2025. Nosso carisma é ser sinal da verdade e da liberdade do Cristo em todas as realidades de escravidão humana. Tá bom? Sou formado em teologia e arquitetura. Então é uma grande graça poder estar aqui com vocês. Espero que a gente possa entender o que o Senhor tem para nós.
certo? Primeira coisa, cutuca quem está do seu lado e fala assim, entendeu, né? Que mesmo que Jesus não te cure, o importante é ter o Espírito Santo. Diz assim para a pessoa, mesmo que você continue capenga do jeito que você está, que seja cheio do Espírito Santo. Né? Até porque, meus irmãos, veja, a graça de Deus, ela é ainda mais valorizada quando ela é manifestada através da vida de um irmão que você olha para ele e não dá nada. Você fala, meu Deus do céu, mas o bicho é manco, é cego de um olho, não tem um rio não funciona, não se aguenta em pé. Olha como Jesus opera através da vida dele. É maravilhoso, não é? Nós temos um irmão consagrado da nossa comunidade, Marco Antônio, que os 2 rins dele não funcionam, que ele faz hemodiálise. Um pulmão dele é comprometido inteiro e o outro 50%. Uma vista dele não funciona. Ele tem problema de circulação e pensa num bicho bravo. Ele fica chateado se a gente não coloca ele para as missões. Ele participa de tudo. Às vezes a gente até tem que falar, irmão, calma. Que assim, você já está no limite. Se você erguer muito o braço, Jesus vai te puxar. Segura um pouco, vai devagar, porque você não tem saúde para isso. Mas ele não está nem aí. Então, quando a gente vê que Deus se manifesta e que a gente vê pessoas com tantos problemas, tantas muralhas, vamos dizer assim, para serem derrubadas aos nossos olhos, vivendo como se essas muralhas fossem pequenos murinhos, a gente se converte mais. Porque vamos combinar, tem gente que frequenta o cerco de Jericó, eu não estou falando que seja esse cerco de Jericó, mas os que a gente costumava fazer, tinha gente que frequentava o cerco de Jericó e que na verdade ela tinha um murinho desse tamanho, mas para ela parecia uma muralha tão gigante. E aí Jesus não derrubava esse murinho porque era só ela fazer assim e passar por cima e ela ficava brava com Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado. Amém? Amém. Cerco de Jericó não é mágica. Cerco de Jericó, como eu disse, é para te ajudar a entender se você de fato tem perseverança. Se você está disposto a confiar que Deus vai derrubar as muralhas pelo poder dele e não pela tua ação. As muralhas de Jericó foram derrubadas não porque os soldados de Josué meteram picaretas nas muralhas. Não, elas foram derrubadas porque eles fizeram o que o Senhor mandou. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, meu irmão e minha irmã abençoado, faça o que o Senhor te manda. Porque se você continuar insistindo em fazer o que você quer, do jeito que você quer, as muralhas não vão cair. As muralhas não vão cair. Uma vez, prometo que eu já vou entrar na palavra, tá? A gente estava para eu e minha esposa, eu já tinha chamado para a comunidade de vida e eu estava esperando o Senhor confirmar no coração da minha esposa. Falou para mim em 2014 que nós teríamos comunidade de vida. Só que a gente não era maduro o suficiente para isso, a gente precisava viver alguns processos dentro do matrimônio, como homem e ela como mulher. E aí, até estava partilhando com a irmã ali, que houve uma pregação que o pregador ele dizia que ele não queria ter nada, para que ele não fosse apegado a nada. Porque ele queria ser completamente livre. Foi uma pregação muito simples, né? Que entrou no meu coração como flecha. Porque eu me via apegado a muitas coisas, sabe? Eu via que eu não colocava a segurança no Senhor, eu colocava a segurança naquilo que eu tinha, nas minhas capacidades. E é isso que acontece quando a gente coloca a nossa segurança em qualquer coisa que não seja o Senhor, ainda seja uma coisa simples. As muralhas não caem, porque quem derruba as muralhas é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor dos Exércitos, não somos nem eu e nem você. E aí, a minha esposa foi para um retiro, sozinho. Eu ouvi essa pregação no final de 2017, começo de 2018 ela foi para esse retiro, e a fundadora da comunidade Oasis, a Maria Francisca, falou assim, quando você, falou para a Assembleia, né, e ela entendeu que era para ela, enquanto você
tomar as decisões segundo a sua vontade, você deverá arcar com as consequências. Quando você tomar as decisões segundo a minha vontade, então fique tranquilo, porque eu arcarei com todas as consequências da sua vida. E aí, ela estava lá no Rio, estava lá em Caxias do Sul, e ela me ligou e falou assim: é o tempo. Eu vou voltar, você vai pedir as contas no seu serviço e a gente vai começar a caminhar para essa comunidade de vida. E de fato, desde que nós somos que eu participo como comunidade de vida, né, eu sou arquiteto, ainda trabalho pegando alguns serviços ali esporádicos para ajudar a compor a renda da minha família, porque está difícil, doações estão cada vez mais difíceis, está complicado, a economia do país está horrível. O Senhor não tem deixado faltar nada. Nada. Logo que a gente mudou para a comunidade de vida, peguei o dinheiro da minha rescisão, paguei, não sei por que eu estou falando isso, talvez para alguém de vocês sirva, né? Peguei o dinheiro, paguei as dívidas, porque apesar de eu ser fundador, eu não faço o que eu quero na comunidade, né? Eu sou o primeiro a ter que me submeter às regras que o Senhor mesmo inspira no meu coração. E não pode ir com dívidas para lá. Então eu paguei minhas dívidas e isso. Aí minha filha falou assim: ó, pagou dívida? Pagou. Sobrou quanto? Ah, sobrou 1.000 e poucos reais. Então guarda que a gente vai comprar uma cama nova para Sara, porque a cama dela tá ruim, a gente vai ter que mudar de casa e não sei o quê. Pois bem, se a comunidade tinha uma dívida, eu tive que pagar a dívida da comunidade em vez de comprar a cama. Aí quando eu cheguei e falei para ela: olha, não vai dar pra gente comprar a cama. Ai, mas você não vai... Eu falei: mas a Maria Francisca não falou. Deus não falou através da Maria Francisca que ia honrar com tudo? Eu não tô entendendo que você já tá com medo da cama. Já tá com medo da nossa filha não ter cama nova. E aí a minha filha queria uma cama de princesa, mas passou 2, 3 dias do ocorrido, chegou mensagem no grupo de WhatsApp de uma pessoa, amiga nossa, que falou assim: olha, eu troquei as camas da minha filha, eu tenho uma cama para doar. Eu falei: eu estou precisando de uma cama. Eu fui buscar. A cama não era das princesas? Eu gosto sempre de contar isso, porque parece uma coisa boba, parece uma coisa sem importância, mas para mim é o exemplo grandioso de que Deus está preocupado com seus filhos no detalhe. Ele é um pai amoroso que quer te dar as graças no detalhe. E veja, se você tem filhos, crianças, ensine eles na fé e inclusive fale para eles pedirem tudo, porque para a criança ele atende mais rápido. Para a criança ele atende muito mais rápido. De vez em quando a gente vai passear e tá um dia horrível, eu falo para minha filha: eu acho que não vai rolar porque amanhã não vai estar sol. Ela reza no dia seguinte não faz sol? Então, Deus ele é amoroso. Só que como um pai amoroso, ele pode te dar coisas. Anota aí. O pai amoroso, ele pode te dar coisas. Ele pode não te dar coisas. E ele pode tirar coisas. Pai de verdade não é aquele que só dá o que o filho quer. Tem horas que ele fala: não, isso aí não serve para você, eu não vou te dar. E tem horas que ele diz: olha, isso que você tem, eu preciso que você me devolva, porque você não está sabendo lidar com isso. E isso, ao invés de te ajudar a ser santo, ao invés de te ajudar a te aproximar do caminho da salvação, isso está fazendo com que você se perca. Então me devolve. E ele toma. É mais ou menos o lance de Jó, tá entendendo, meu irmão? O Senhor deu, o Senhor tirou. Em todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Por que que a nossa sociedade está, com todo respeito ao lugar que nós estamos, uma bosta? Porque, infelizmente, os homens, principalmente os pais, estão ficando cada vez mais frouxos. E entendem que para ser bons pais tem que ficar só dando as coisas para os filhos. E não tem. A verdade é que se Deus desse para nós tudo o que a gente queria, a gente ia ser pior do que a gente é hoje. Sim ou não? Sim. Diz para quem está do seu lado: meu, você é horrível. Se Deus não te der tudo o que você quer, você vai ser pior ainda.
você é sem vergonha, eu te conheço. Eu te conheço. Se você ficar recebendo de Deus tudo que você quer, sabe aquele ditado que Deus não dá asa à cobra? Se Deus te der qualquer coisa mais do que você precisa, daqui a pouco você vai estar voando por aí, sua cobrinha. Então, o Pai... E por que eu estou falando isso? Porque essa palavra está muito forte no meu coração, que talvez a pedagogia de salvação para alguns que estão aqui não seja conceder aquilo que você veio pedir no cerco de Jericó. Porque talvez aquilo que você veio pedir no cerco de Jericó não contribua para a tua salvação. Aliás, esse é o segredo. Quando você se perguntar, vai nos ensinar o Catecismo da Igreja Católica e um livro chamado A Perfeição da Vida Cristã. Um autor chamado Antônio Rui. Toda vez que você pedir alguma coisa para Deus, e Deus não está te dando aquilo, bom, primeiro verifique se Ele já não te deu e que você que é um cegueta que não está vendo. Mas em segundo lugar, pense se Deus está demorando. Porque tem aquela frase, Deus não está Deus, eu quero casar, mas Deus não está demorando, Deus está caprichando. Não, Ele não está te dando marido, porque se Ele te der um homem, Ele sabe que você vai atrapalhar a sua vida e a vida deste homem. Então Ele não está caprichando nada. Ele não está te dando porque você é um suplício. É melhor você se converter logo, porque senão Ele não vai te dar. Porque veja, eu sou horrível, eu sou péssimo, eu sou um frouxo, um fajuto, um mentiroso. Deus vai me dar uma mulher para eu cuidar? Vai? Não! Primeiro por amor à mulher, né, coitada? E segundo porque Ele sabe que eu não sei, não dou conta daquilo. Então para que Ele vai me dar? É a mesma coisa que a minha filha de 3 anos, a Esther, falar, papai, me dá a faca para eu poder brincar? Eu vou falar, não. E se ela insistir, eu vou pegar a faca, virar o cabo, dar uma chapuletada na cabeça dela e falar, não. Porque se eu der a faca para ela brincar, o que pode acontecer? Ela pode se machucar e machucar a outros. Então, quando você estiver vindo para o cerco de Jericó, você pode pedir a graça que você quiser. E o nosso Deus, Ele é Deus para cumprir. Ele cumpre aquilo que você pedir, desde que seja para a honra e glória do nome dEle, para a tua salvação e salvação da tua casa. Agora, se o que você estiver pedindo não for contribuir para a salvação tua e da tua casa, não adianta você pedir. Porque Ele não é um pai que mima os filhos. E Ele não está nem aí para você e as suas birras infantis. Você é um homem, você é uma mulher, adulto, né? Temos crianças aqui. E talvez, o sofrimento que você esteja passando hoje seja para te fortalecer ainda mais. Se mantém firme. Para não ficar falando aqui de repente muito, porque vão surgir assuntos eu vou falando, pega a sua palavra, pega a sua Bíblia. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2. Se você não trouxe a palavra, aliás, se você trouxe a palavra, olha do seu lado e pergunta para a pessoa, por que você não trouxe, infeliz? Aí agora você pode dar uma bibliada na cabeça da pessoa que não trouxe. Porque ela sabia que tinha pregação e ela, sei lá o que pensou, né? Fala assim, não vou levar a palavra, porque não sei o quê. Primeira carta de São Pedro, finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 18. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 18. Amém? Talvez a minha tradução seja diferente da de vocês, mas o sentido é o mesmo. Se você não trouxe a palavra, abra bem os teus ouvidos. Amém? Vós, criados, sujeitai-vos com todo respeito aos vossos senhores, não só aos bons e razoáveis, mas também aos perversos. É louvável que alguém suporte aflições,
sofrendo injustamente por amor de Deus. Mas que glória há em suportar com paciência, se sois esbofeteados por teres errado? Ao contrário, se fazendo bem sois pacientes no sofrimento, isto sim constitui ação louvável diante de Deus. Com efeito, para isto é que fostes chamados. Ao contrário, vou ler de novo esse versículo. Se fazendo bem sois pacientes no sofrimento, isto sim constitui ação louvável diante de Deus. Com efeito, para isto é que fostes chamados. Pois que também Cristo sofreu por vós, deixando-vos o exemplo, a fim de que sigais seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, mentira nenhuma foi achada em sua boca. Quando injuriado, não revidava. Ao sofrer, não ameaçava. Antes, punha sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre o madeiro, levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas ou por suas chagas, fostes curados. Pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora retornastes ao pastor e guarda de vossas almas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu não sei se você prestou atenção nessa palavra, mas essa palavra é uma palavra muito dura e difícil de ser vivida. Você pegou isso aí ou você ficou só na parte de que as chagas de Jesus vão te curar? É muito importante que quando a gente leia a palavra de Deus, a gente entenda o contexto em que ela está e a gente leia ela uns versículos antes daquilo que a gente gostaria de viver e os versículos depois. Porque muitas vezes existem algumas condições que a gente perde e por isso a graça não chega. Esse trecho da primeira carta de São Pedro, que foi me dado como tema, por suas chagas fostes curados, não tem como principal ensinamento você ficar crendo que Deus vai te curar de tudo. Porque isso é mentira e não é o que está sendo dito aqui. O que está sendo dito nesta carta é que nós precisamos nos sujeitar a toda e qualquer autoridade que foi confiada a Deus a nossa vida, seja ela boa ou ruim, porque o Senhor Jesus se sujeitou a ela. Porque você precisa buscar no Senhor Jesus a referência da sua vida. E aqui, meus irmãos, eu queria fazer um pequeno grifo. Se você está anotando, anote isso. As muralhas da nossa vida vão começar a cair e vão começar a deixar de ser muralhas quando nós tivermos como referência nosso Senhor Jesus Cristo. Escreve aí: eu preciso parar de seguir um monte de gente no meu Instagram e começar a seguir melhor Jesus Cristo. Ele é a minha referência. Ele não reclamava, ele não murmurava, é isso que a palavra está dizendo. Ele sofria e se mantinha firme. Ele era injustiçado, mas ele continuava no objetivo dele. Ele não ligava para quem menosprezava ele ao ponto de ficar abalado emocionalmente. Hoje em dia está todo mundo abalado emocionalmente. Hoje em dia ninguém aguenta mais nenhum tipo de chamado de atenção, de exortação, de briga, nem de brincadeira. A verdade é que o mundo está se tornando cada vez mais chato, cada vez mais composto de homens e mulheres fracos. A muralha não vai cair, porque você não consegue nem marchar. As referências estão sendo cada vez piores, e isso é estratégia de Satanás, meu irmão. Porque ele sabe que você, se você tiver como referência Cristo, Nossa Senhora, o seu santo de devoção,
Ele sabe que você vai cada vez mais suportar o sofrimento e que ainda que se levantem muralhas gigantescas na sua vida, você vai rodeá-las até que elas caiam. E se elas não caírem, você vai pular elas assim que Jesus mandar você pular. Vai escalar elas e passar para o outro lado, porque a cidade que está do outro lado da muralha já é sua. E aí veja, a palavra é clara. Se você suportar o sofrimento por uma conduta sua que merece, né? Você fez uma burrada e está sendo castigado por aquilo, não tem mérito nenhum. Agora, se você suportar a humilhação, sendo que esta humilhação é injusta, sendo que você não merecia isso, aí você começou a se assemelhar ao seu Senhor. Aí você começou a se assemelhar à sua referência. Guilherme, mas então eu tenho que ter essa vida desgraçada, eu tenho que suportar tudo, Deus não vai me dar nada, Ele vai te dar tudo. Só que preste atenção, querido. Você não pode construir a sua fé como se a sua vida fosse só esta vida aqui. Você não pode construir a tua existência como se ela fosse acabar daqui a alguns anos quando você falecer. Não é esse o anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo. O anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo é que Ele vai dar vida, e vida em abundância, já nesta vida. Mas a plenitude da abundância não está aqui, está na vida que virá depois. Na vida que virá depois. Então, veja, existe uma palavra que é chave aqui nesse trecho bíblico, que é a paciência. Escreve aí, paciência. Eu sou colérico, meu temperamento. Não sei se deu para perceber. Tomara que não, porque dizem que quando percebe é porque a pessoa está muito ruim, né? O certo era não perceber, né? Mas para mim, suportar com paciência é muito difícil. Paciência significa a arte de saber sofrer. Escreve aí. Paciência é a arte, olha que lindo. Quem fala isso é o padre Roberto Fausto, ou Augusto Fausto. Padre Fausto. Ele diz: a paciência é a arte de saber sofrer. O Senhor Jesus, Ele nos deu o máximo exemplo de paciência. Por quê? Porque Ele sofreu o pior dos suplícios que existiam na sua época e que existem até hoje, que é flagelação, via crucis, crucificação. E depois que Ele suportou, depois que Ele com arte suportou o sofrimento, que Ele abraçou a sua cruz com amor, com alegria, com felicidade, depois que Ele passou por tudo aquilo, o que esperava Ele depois da cruz? A ressurreição. Por conta de ter sido obediente, e obediente até a morte de cruz, foi que o Pai o exaltou soberanamente acima de todos os homens. E o colocou sentado no trono. E a verdade, irmãos, é que é esta a vida total em abundância. Você pode e deve participar das orações do cerco de Jericó, mergulhos de Naamã, orações de cura e libertação. Você pode, você deve. Deus, Ele quer curar o seu povo. Mas curar o povo não está no item número 1 da prioridade de Deus. Porque o item 1 está em salvar a tua alma. Olha para o seu lado e fala assim: salvar a tua alma. Isso precisa estar claro, entendeu? Guilherme, mas você está me desanimando. Quer dizer, então que eu estou vindo no 6º dia do cerco de Jericó e não vou receber a cura? Não foi isso que eu falei.
Amém? Não foi isso que eu falei. Eu não quero desanimar ninguém. Por que Jesus curava no Antigo Testamento quando ele esteve no meio de nós em carne e osso? Porque ele queria deixar claro para todos que ele era o Messias e que ele era digno de fé. Mas eu não sei se você reparou, ele não curava todo mundo. E principalmente os seus discípulos. Várias vezes ele não curou os próprios discípulos. Porque o objetivo número 1 do Evangelho e da vida de nosso Senhor Jesus Cristo não é ficar curando as doenças. É apresentar a salvação. Quando aqui na carta de São Pedro, o nosso querido primeiro Papa diz, olha, pelas chagas de Cristo nós fomos curados, ele não estava falando de doenças físicas, ele estava falando de doenças espirituais. Ele estava falando de doenças que podiam até ter consequências físicas, mas que tinham o principal objetivo de destruir a alma das pessoas. A idolatria, o paganismo, a crença em outros deuses, que faziam com que as pessoas se comportassem de maneira desordenada e que vivessem muitas doenças, como ainda hoje acontece. Por exemplo, a falta de perdão. É comprovado cientificamente que uma das principais causas do câncer é o quê? Falta de perdão. Falta de perdão. Então olha para o cara de pau do seu lado e fala assim, por que você não perdoa o seu carrancudo? Tem gente que não tem nem coragem de falar, assim, mexeu a cabeça e a boca falando qualquer coisa. Ai, Guilherme, mas o meu marido é alcoólatra. Ah, mas o meu filho é drogado. Ah, mas não sei quem. Mas e quem disse que perdão é sobre merecimento? Ou você merece o perdão de Deus? Olha ali para trás. Olha para trás, minha gente. Não é as menininhas bonitinhas que entraram, não, viu? É Jesus ensanguentado ali, ó. Perdão é sobre aquilo ali, ó. Quem de nós pode levantar agora e dizer, eu mereci aquilo ali, ele fez porque eu merecia, eu era santo. Não, ele fez aquilo quando a gente era a mosca do cocô, do cavalo, do bandido. Ele nos chamou quando a gente era muito ruim. Ele morreu por nós quando a gente era péssimo. Ele nos resgatou quando a gente era horrível. Quando a gente estava no meio da pornografia, da idolatria, no meio do adultério, no meio do roubo, da fofoca, da murmuração, da difamação. Perdão não é sobre merecimento. Perdão é sobre doação máxima a quem não merece. Perdão, doação máxima a alguém que não merece essa doação. Perdão é mais do que esmola. Quando eu dou uma esmola, eu dou um pouco do que eu tenho para alguém que eu nem sei se merece ou não. Eu dou a esmola dada. Agora, perdão é você dar algo para alguém que você sabe que não merece. Se fosse justiça, ele deveria pagar pelo erro, mas em vez de pagar pelo erro, você dá para ele a condição de livre de novo. Muitas muralhas não caem, porque as pessoas não perdoam. Você vem buscar acerto de Jericó aqui, vem buscar cura para você, para a tua família, e acha que Deus vai te curar. Se você não consegue perdoar quem está do seu lado, quem vive com você, ou quem fez mal para você. Ai, mas meu pai me abusou, tá, mas isso foi quanto tempo já? Eu não estou falando que é bom nem que é ruim, porque hoje em dia, infelizmente, está ficando, cada vez, todas as crianças parecem que sofreram algum tipo de abuso. Não sei se vocês passam por essa realidade, mas na Fundação Casa, onde a gente vai, os jovens infratores, todos foram abusados. Meninos, meninas, é geral. Quase todo mundo que você conhece, quem chega na comunidade, tem uma relação de abuso com o pai, com o tio, não sei o quê. Tá, eu não estou falando que aquilo foi bom, não estou falando que aquilo foi certo, mas agora você segue Jesus. Agora o seu Senhor, quando estava morrendo na cruz, disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem.
Ele estava nu na cruz, desfigurado, parecendo aquele crucifixo, pior ainda. E ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Guilherme, mas dói muito. Eu sei que dói. Você achou que não estava doendo aquilo ali? Talvez o trauma que você tenha, por exemplo, de um abuso, ainda só não foi vencido porque você não ofertou perdão ao abusador. Meus irmãos, eu estou falando isso para vocês porque Jesus está mandando, entendeu? Eu não estou falando porque eu acho que é fácil. Eu tenho 4 filhas mulheres. E de vez em quando eu vejo umas notícias de abuso, por exemplo, com crianças, que a minha vontade era fazer que nem Elias no Monte Carmelo. Pegar o indivíduo e não só degolar ele, mas esquartejar ele. E depois de esquartejar, botar fogo nele. E depois de botar fogo, pisar nas cinzas dele. E depois de pisar na cinza dele, pegar a cinza dele e espalhar pelo mundo. Mas eu não fui chamado a isso. Eu fui chamado a proclamar a misericórdia. E talvez a sua escravidão, a sua muralha não esteja caindo. Talvez a cura não esteja chegando. Porque você não está perdoando. Feche seus olhos um pouquinho. Senhor, mostra para essas pessoas quem elas precisam perdoar agora. Mostra para estes irmãos quais são os homens e mulheres que eles precisam perdoar. Abre os seus olhos. Se Deus te mostrou o nome de uma pessoa e você está com uma caneta, escreve o nome dessa pessoa agora aí no seu caderno. Se Deus não te mostrou, depois na missa você vai pedir essa graça. Por fim, veja, o nosso Senhor Jesus, Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ao longo da história do povo de Deus, Ele foi demonstrando o seu amor através da história de Josué, por exemplo, concedendo inúmeras vezes a terra prometida. E a verdade é que, por mais que o Senhor, ao longo da história, contada aqui no Antigo Testamento principalmente, ia curando, ia fazendo demonstrações poderosas da sua vontade, do seu poder, abrir o mar, fazia fogo cair do céu, ressuscitava mortos através da vida de profetas, ungia reis. Parecia que quanto mais o Senhor fazia tudo isso para demonstrar o quanto Ele é um Pai maravilhoso, parecia que o povo ia se comportando cada vez mais de uma maneira horrível, egoísta. O povo constantemente se esquecia. E aí eu te pergunto, quem já participou de mais de um cerco de Jericó na vida? Levanta a mão. E aí agora eu quero perguntar para você. Quem já recebeu, aliás, outra pergunta antes da próxima pergunta. Quem já recebeu graças em cercos de Jericó? Levanta a mão. E quantas vezes neste cerco de Jericó você louvou e agradeceu a Deus pelas graças que você já recebeu? Às vezes a gente se comporta exatamente como o povo. A gente quer mais. Jesus abre o mar, a gente quer mais. Jesus conduz a gente para longe do faraó e a gente quer mais. A gente fica com saudade do que tinha antes, da escravidão. Jesus faz cair fogo do céu e a gente quer mais. Jesus dá o maná para a gente quer mais. O povo que estava fugindo do Egito aqui com Moisés recebia pão do céu e carne todos os dias, e passou um momento que eles começaram a reclamar disso.
A verdade é que nós somos insaciáveis. Olha para o seu lado e fala assim: você é insaciável. A verdade é que nada que Deus faça vai ser o suficiente para nos satisfazer. Sabe por quê? Porque enquanto nós não estivermos nele, é só Ele quem pode nos satisfazer. Enquanto Ele não for a nossa única referência, enquanto nós não o imitarmos até as últimas consequências, sofrendo com paciência aquilo que estiver sendo colocado para nós através da vontade dele, enquanto a gente não se comportar como homens e mulheres gratos pelas graças já recebidas e livres ao ponto de dizer para ele: Senhor, eu te amo, mesmo que o Senhor não me dê mais graça nenhuma. Santa Teresa d'Ávila dizia que se um dia ela descobrisse que as coisas estão invertidas e que Deus na verdade está no inferno e que o diabo está no céu, que ela gostaria de ir para o inferno com Deus. Os santos alcançaram um nível de entrega que eles não queriam mais graças nenhuma para si, entendeu? Eles queriam só o próprio Deus. Santa Teresa de Calcutá, representada pela nossa irmã que está bem aqui, ó, aquele hábito lindo dela ali. Ela queria Deus. Ela queria o Senhor. Ela queria estar com Ele. Ela queria mergulhar nas chagas do Senhor e ela não queria mais graça para si, ela queria levar a cura para outros. E eu e você precisamos entender isso. Talvez eu e você estejamos aqui hoje para nos lembrarmos que Deus, Ele quer que eu e você, ainda que meio mancando, ainda que andador, sejamos anunciadores do amor dele. Para que mais pessoas entendam que a verdadeira muralha que precisa cair é a muralha da falta de fé, de confiança. A muralha que vai te impedir de chegar no céu. E se no meio do caminho Jesus quiser tirar o seu andador, louvado seja Ele. E nós vamos rezar para que isso aconteça. Mas e se Ele não quiser? E se Ele não quiser? Eu tive a graça, eu encerro, né, que já estou atrasando a missa. O ano passado, mais ou menos em setembro, meu pai 17 de setembro, meu pai ia completar 70 anos. Uma semana antes dele completar 70 anos, a gente descobriu que ele estava com um tumor na cabeça. Meu pai por muitos anos foi alcoólatra. E minha mãe frequentava Cerco de Jericó, eu participava, conduzia a oração do Cerco de Jericó, e ela frequentava e pedia cura para ele, pedia libertação para ele. Meu pai só foi curado do alcoolismo quando a minha mãe parou de ir no grupo de oração rezar para ele e começou a ir no grupo de oração pedir cura para ela mesma. Meu pai nunca quis frequentar Alcoólicos Anônimos. Minha mãe sempre quis que ele frequentasse. Ele fugia que nem o diabo foge da cruz. Mas meu pai foi curado a partir do momento em que minha mãe parou de ir na igreja para buscar a cura para ele e começou a olhar para ela e ver que ela precisava de muitas curas. E a partir do momento em que ela começou a ofertar o perdão para o meu pai, parece que o Senhor foi conduzindo as coisas para que ele de repente do nada parasse. E parou de verdade. Então, com mais ou menos 55 anos meu pai se converteu e aí com 70 anos
antes de descobrir esse tumor. E o tumor muito agressivo, foi muito rápido. No dia que a gente descobriu o tumor, o médico falou, não tem jeito, seu pai já está praticamente morto. Esse tumor não tem cura, não dá para fazer radioterapia. Aliás, dá para fazer radioterapia, mas não vai adiantar nada. Quimioterapia não vai adiantar nada, só paliativo. E ele vai morrer em breve. Não dá para operar, não dá para fazer nada. E do dia 17 de setembro, que é quando ele completou 70 anos, até o dia 31 de dezembro, que foi o dia que ele faleceu, durante esses mais ou menos 3 meses, eu consegui viver o perdão com meu pai. Eu consegui ajudar meu pai a se preparar para o encontro com o Senhor. Eu consegui que as minhas filhas e os meus sobrinhos participassem mais da vida dele. Eu e a minha irmã cercamos ele de carinho. Ajudamos ele a se confessar. No dia 29 de dezembro, quando ele chegou no sítio onde eu moro para a gente poder passar o novo juntos, ele começou a ter um ataque, né, uma convulsão, porque o tumor faz isso, né? E eu estava lá, a comunidade inteira se reuniu em volta dele, começaram a rezar, e eu fiquei ali até o SAMU chegar. E no dia 31 de dezembro ele faleceu. Jesus podia ter curado meu pai? Podia. Mas se Jesus tivesse curado meu pai, será que isso teria contribuído para que ele fosse um homem melhor? Pode parecer até que eu não tenho coração, talvez, mas eu louvo e agradeço a Deus por ter participado tão intensamente nos últimos dias do meu pai. Foi maravilhoso ver o meu pai com dor, tendo convulsão, mas a minha comunidade inteira rezando em volta dele, eu segurando os braços dele, a minha irmã do lado dele, fazendo carinho. Depois o SAMU chegou, levou ele, eu e minha mãe e minha irmã ficamos com ele. Vieram 2 padres da extrema-unção para ele. E eu não tenho dúvidas de que se ele não está no céu, ele está próximo de chegar. Meu irmão, talvez a muralha que Deus queira derrubar seja o teu coração duro, o teu coração egoísta, a tua vontade, a tua infantilidade de querer que as coisas aconteçam segundo a tua vontade, não a de Deus. Então que nesta noite você possa rezar de uma maneira diferente. Deixa Deus livre. Talvez você esteja tão focado em uma muralha que você não está vendo que tem mais outras 15 que Deus quer derrubar. E você quer que Ele derruba uma, mas o problema são as outras 15. Deixa Ele derrubar quem Ele quiser. Vem para esse cerco de Jericó amanhã, último dia, desejoso que Deus derrube a muralha que Ele quiser na sua vida. E que se você merecer que Ele derrube a muralha, inclusive na tua cabeça, que é para você aprender alguma coisa, fica de pé.